Gente, este é o nosso terceiro vídeo de comentários acerca das audiências de acusação e de defesa, né, que aconteceram no dia 14 e 15 de dezembro, o último agora. Hoje a gente vai tentar ser rápido nesse sentido, sobre o depoimento da testemunha, nesse caso ela foi uma testemunha, da cabeleireira Tereza. Tereza, que atendeu a Monique por 3 vezes, e eu vou pensar aqui do depoimento dela aquilo que comprova que alguma coisa está errada, no sentido de que a Monique não deveria estar presa, pelas palavras da própria Tereza, por alguns fatores que eu vou enumerar com você e a gente vai pensar em algumas questões aqui. O promotor do caso, para variar, peço que você veja o vídeo anterior, onde eu falo sobre promover a justiça ou promover a narrativa, ele vai tentar comprovar que a Monique se demorou no salão depois dela ficar sabendo que o filho dela estava sofrendo violência. E a gente já viu no vídeo anterior que as coisas não são assim. Vou deixar o vídeo anterior aqui, o link para você assistir. As coisas não são assim. Ela no máximo tinha indícios de que o Jairo estava tratando o menino de uma forma com a qual ela não concordaria e que parecia se tratar de uma educação tradicional, muito endeusada pelos cristãos que elegeram Jairinho, pelos cristãos que apoiam aí a lei Henri Borel, criada pelo pai do menino, que são pessoas que acham que criança tem que levar uns tapinhas, mas agora querem criminalizar rapidamente as mulheres que eles acham que foram omissas na educação da criança. Tem um monte de contradições nesse processo, né? Você vai vendo, por exemplo, se você for dar uma olhada no Congresso Nacional, quem foi a deputada que assinou essa lei Henri Borel? Foi duas deputadas extremamente bolsonaristas. E Bolsonaro é um homem que não ama as crianças, né? O primeiro movimento dele foi o de deixar as crianças morrerem sem cadeirinha nos veículos, no trânsito, e agora ele está aí a tentar impedir as crianças de serem vacinadas, e o seu ministro da Saúde está tentando, junto com o presidente, empurrar isso aí. De tanto que essas pessoas amam crianças. Mas foram deputadas que apoiam essas pessoas que assinaram a chamada Lei Henri Borel, que vai tratar com rigor as mulheres, que já são tratadas com muito rigor por outras leis. Foi uma deputada mineira, e a famosa deputada Carla Zambelli, que gosta só da criança dela, porque os outros, né, do país, sem comentários. Então o promotor, nessa vibe aí, dessa política, ele quer comprovar que a Monique sabia das coisas e não tomou providência. E a professora Monique não sabia dessas coisas. Mas aí quando a cabeleireira responde que ela ficou lá em torno de 1h30 no completo tratamento do cabelo, ele se dá por satisfeito porque ele já está com a narrativa dele concluída, né? Aí a palavra é passada para a assistência de acusação, da qual Leniel faz parte. E aí um dos advogados de acusação, digamos assim, vai passar a fazer perguntas no sentido de tentar comprovar de novo que Monique sabia das coisas e não tomou as devidas providências. Ele chega com algumas perguntas. Fica querendo saber questões comportamentais. Ele quer saber se na hora que a Monique recebe o vídeo e as frases do pequeno Henri, se ela se demonstrou desesperada. E isso é tão subjetivo. Como é que uma pessoa vai mostrar que está desesperada, vai fazer o que? Um teatro? O que ela vai fazer? A cabeleireira, né, a moça do salão, a Tereza, vai dizer o seguinte: olha, a Monique pediu para acelerar a franja, acho que era o acabamento final do cabelo, perguntou se ela sabia um lugar ali que vendia câmeras, ou seja, a acusação vai pegar isso e vai dizer: tá vendo? Ela sabia porque ela queria comprar câmeras. Não, ela tinha indícios. E é aquela coisa, é indícios de alguém que, com quanto você suspeite que esse alguém esteja fazendo, não é nem mal, é que esteja corrigindo seu filho da forma com a qual você não concorda, e que dá indícios de ser criminoso. Então, ao mesmo tempo, era alguém que era educado, que tinha aparentemente vinha de uma boa família, que conseguia convencê-lo de que ele não estava com essa maldade toda. Tem aquele sentimento que pega boa parte das mulheres, né, de pensar que ela um dia poderia recuperar esse homem. Tem até aquela frase, né, o amor transforma todas as coisas. Então,
a gente quer separar as coisas, né? Ah, se ele tem indício de que ele está fazendo alguma coisa com o menino, logo ele é mau, cruel, assassino, etc. E às vezes não. Tanto é que algumas pessoas que me assistem aqui, ó, são a favor da pena de morte e não se acham pessoas más. Né? A esposa não separa de você porque você é a favor da pena de morte. Então, de repente, o marido provocou no filho dela alguma correção com a qual ela não concorde, mas isso ainda não significa, dentro da experiência subjetiva e cotidiana, que ele possa ser uma pessoa má, que ele tinha planos de matar aquele menino e que ele estava fazendo uma violência psicopática. Eu acho interessante que as pessoas ficam procurando indícios de criminalidade na mãe, quando na verdade estão todas caindo nas estratégias do talvez psicopata que matou o menino. Porque, como eu disse e vou continuar dizendo, o Dr. Jairinho, ele tem lastro de ter comportamento psicopático para os outros relacionamentos que ele teve. Nesse sentido, até os psicólogos, especialistas que dão entrevistas aí nas redes, eles até acertam muito bem nessas características baseados nos rastros que o Jairo traz. Agora, quando esses mesmos especialistas vão falar da professora Monique, eles só comprovam que se há um psicopata nessa história, ele é tão maravilhoso que ele faz até mesmo, maravilhoso no sentido de próspero na perversidade, que ele faz até mesmo os especialistas caírem no percurso que ele construiu. Né? E aí a mãe tem que ser narcisista. E na verdade, que mãe narcisista, ela liga pro Jairo e fala: você nunca mais vai dizer que o meu filho me atrapalha, ouviu? Se quiser sair de casa, leve tudo, que você já é disso mesmo. Quer dizer, ela tinha problemas com ele, mas isso estava longe de significar que ela pudesse ter certeza ou provas de que ele estivesse violentando o filho dela. Porque a babá manda um vídeo e não explica nada do que está no vídeo. Faz insinuações e depois diz que está tudo resolvido. Então, assista o vídeo anterior pra gente, onde eu faço uma discussão maior sobre essa questão. O que eu quero dizer é que os enganos são múltiplos. E não só ela, como muita gente que me assiste já passou por essa experiência de achar que o amor vai mudar essas coisas. Ah, ele estava mal-humorado, releva. Quantas filhas neste dia ainda convivem com pais assim? E ao mesmo tempo ela pensa assim: ele é rigoroso, mas é porque ele está tentando ser responsável, ele está querendo me educar. Eu estou com isso justificando as violências que o pequeno Henri sofria? Não, o que eu estou dizendo é que há explicações para a confusão na qual a Monique estava inserida. Porque, repetindo, para quem está de longe, é assim: ai, se ele tem indício de violência, pega tudo e vai embora, tchau. E, na verdade, eu conheço pessoas que convivem com pessoas que lhes infligem violência, mas são pessoas que falou rigoroso agora, mas na maior parte do dia é uma pessoa brincalhona, dá muitos presentes. Então é confuso para quem está no interior das relações perceber isso, especialmente quando vem de alguém com indícios psicopáticos. E por causa disso, as intervenções acerca disso vai tornando as coisas tudo muito lentas. Certamente, numa segunda experiência, a Monique não iria dormir tanto no ponto. Mas na primeira experiência, como acontece em todas as primeiras experiências que a gente tem, do primeiro beijo, a primeira maternidade, as primeiras outras coisas, a ser calouro na faculdade, a gente não sabe muito como agir nesse contexto onde tinha uma pessoa confusa e poderosa de um lado e uma criança que era afável e dramática do outro, e a mãe que tinha iniciativas, mas estava enfeitiçada por aquele amor que podia transformar aquele homem. Tadinho, que carece de transformação. Ele também sofreu muito. É assim que a gente ouve muitas mulheres falando no cotidiano, não é? Aí a defesa do Jairo não faz nenhuma pergunta, né? Porque, né? Vai saber o que aquela cabeleireira ia falar em favor da Monique. Passa-se então para a defesa da Monique, que faz algumas perguntas e algumas coisas que eu vou pontuar aqui. O advogado pergunta a ela assim: o que a babá informou? Que as pessoas estão falando aí que a Monique sabia que o menino sofria violência. Então o que ela informou? Aí a cabeleireira responde de maneira interessante. Diz que na hora que a Monique atende o telefone, né, a ligação, já aparece um vídeo com a criança mancando. O que significa isso, né? Aí, segundo a cabeleireira, a Monique pergunta para o pequeno Henri o que aconteceu, e aí ela fala que o Henri disse algo parecido com o tio bateu ou o tio brigou, né? E aí esse tio bateu é que tem que ser compreendido num contexto intrafamiliar. Existem pessoas que acham que vão educar batendo.
ela não tinha como pensar que aquele bateu pudesse ser tortura. Mas a vontade dela comprar a câmera e até o fato dela fazer isso mostra que ela não gostou daquilo e quer investigar melhor. Mas não era um bater no sentido assim de o tio me torturou, né? O tio bateu ou o tio brigou. Foi o que a cabeleireira disse que ouviu o menino respondendo. E aí é claro que o promotor vai pegar isso tudo. Ela tá vendo? Ela sabia. Olha, ela sabia que o menino ou estava sendo educado de maneira rigorosa ou estava sendo rigorosa no mau sentido do termo, é claro. E por isso ela precisaria comprovar para denunciar esse vereador. Ela não podia fazer nada sem as provas na mão. Né? A própria polícia não iria aceitar uma denúncia contra um vereador sem provas na mão. E aí querem agora penalizar a mulher que não tinha essas provas na mão. E então o promotor vai pegar isso tudo e falar que ela sabia e ela não sabia, ela precisava se certificar. E a cabeleireira diz que o menino estava com um ar de choro, mas não era choro de dor, era choro de manha. E ela falou que ela sabia, né, discernir muito bem entre o que era um choro de dor e um choro de manha. Que era aquelas circunstâncias onde o menino também não estava satisfeito com a vida que ele estava levando, com a mãe separada do pai, etc. Né? E aí a gente não vai ficar discutindo o que a mãe deveria fazer nesse sentido. Há mães que vão ficar muitos anos sem se relacionar priorizando os filhos, e há mães que vão tentar e às vezes vão conseguir conciliar essas duas coisas, e há mães, como aconteceu com a professora Monique, que vão acabar tendo uma perda trágica e não deveriam ser penalizadas por isso, porque elas estavam apenas vivendo e não sabiam que no seu caminho tinha passado alguém que tinha por costume torturar crianças. Eu acho engraçado até os especialistas quererem penalizá-la por ela estar dentro do perfil que ele captava. É a mesma coisa de eu dizer do maníaco do parque, por exemplo. Quem mandou ser bonita, né? Passou no caminho do maníaco do parque, ele pegava e matava. Né? Ou alguém que tem um serial killer que mata noivas. Aí, tá vendo? Ela foi vestido de noiva. A mesma coisa de você falar, por que você estava com o celular no ponto de ônibus? Por isso que você foi assaltado. As coisas não são assim. Aí ela vai e liga para o Jairo, quando cessa a ligação do menino, ela liga para o Jairo e fala para ele não falar que o menino atrapalha, porque o menino não atrapalha de jeito nenhum. Veja aí. Logo depois dessa ligação de vídeo, a senhora disse que ela fez uma chamada, ou recebeu uma chamada de telefônico, correto? Correto. E ela ligou para quem, segundo a senhora pôde extrair ali? Não foi falado nome nenhum. E o que ela falava? Ela falou que... Ela pediu para essa pessoa que não falasse para o filho dela que o filho dela atrapalhava ela, porque ele jamais atrapalhou. Ela falou que se ele mandasse a pessoa, né, mandasse a babá embora, que ela iria embora também, porque a babá cuidava muito bem da criança. E não sei o que a outra pessoa do outro lado falou, que ela virou e falou, se você quer quebrar tudo, então você quebra, porque você já está acostumada a fazer isso mesmo. Vou ler parte do depoimento da senhora e saber se a senhora confirma. Que Monique já iniciou a chamada dizendo, você nunca mais fale do meu filho, que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada. Que, nesse momento, a declarante percebeu que o interlocutor era o mesmo que Henri havia se referido, que ora sabe tratar-se de Jairim. E era até rigoroso com ele, para quem acha que ela não tomou as providências que ela conseguia entender que deveria tomar. Ela fala com ela, você quer ir embora? Vai! Esse negócio de quebrar tudo e ir embora é do seu tipo mesmo? Então, ela estava ali criando caso, nem se sabe se era isso que acontecia, mas era ela demonstrando o incômodo dela com a situação. Naquele sentido, não vai bater no meu filho não, mas ainda é um bater no sentido de corrigir. Eu não te dei licença para educar meu filho desse jeito. É nesse sentido. Né? E que ela entendia isso claramente como violência, por isso que ela precisava comprovar. Se o Jairo mandasse a babá embora, que ela também iria, porque ela gostava muito da babá, que ela confiava na babá. Ou seja, olha pra você ver o jogo de trairagem. A patroa Monique Medeiros confiava na babá. Defendeu a babá para o outro patrão, que era o marido dela, né? O marido da Monique. E enquanto isso, o que a babá faz? Completa falta de sororidade, não obedece às recomendações da mãe, de falar assim, entra aí no quarto, né? Tipo, me ajuda, faz isso por mim.
ela chega a dizer isso pro Jairo, né? Todo mundo fica falando, ela ameaçou financeiramente o Jairo, mas ninguém cita essa frase que ela diz pro Jairo, olha, se você mandar a babá embora, eu vou também. De tanto que ela confiava nessa babá. E a babá, como recompensa, dá o que a ela? Um falso testemunho, um testemunho confuso. E é claro que nessa parte que ela fala aí, né? Quebra tudo mesmo, você já faz isso. Aí o promotor vai falar, tá vendo? Ela sabia que ele quebrava tudo, que ele vai pegar o quê? A palavra, a narrativa, só que a gente tem que contrastar a palavra narrativa com a verdade dos fatos. Ela está falando do jeito que ele era como homem, senhor de si, cheio de coisinhas, né? E ela vai demonstrando aí que ela estava num relacionamento abusivo, mas isso é uma coisa que toda mulher que está num relacionamento abusivo sabe que isso é algo que vai sendo descoberto aos poucos, com idas e vindas, com essa coisa dessa esperança de que o amor vai transformar essas coisas, e que nenhuma mulher tem que ser chamada de doente por causa disso, ela precisa de ajuda. Se há alguma punição que a Monique deveria ter em relação a isso, era nesse sentido, vai comprovar pra gente que você está fazendo psicoterapia específica em violência contra a mulher, por exemplo, seria um bom castigo para ela, do que ficar presa como uma assassina do próprio filho triplamente qualificada. Essa que é a grande injustiça. E aí, é claro, a gente vai vendo o promotor investindo nessa narrativa, né? Tem uma coisa aí que eu não gostei muito, né? Que eu vejo os advogados de defesa da Monique meio que preocupados em manter a imagem do Jairo. Estamos atribuindo ao acusado a morte de uma criança e a mãe pela omissão, excelência. Se eu começar a permitir... Doutor, o que vale é que ela acabou de dizer que ela não sabia que era Jairo do outro mas lado. aqui Ela ela não sabia fala, quem estava então falando. Aí Não foi eu ela não que falou, escreveram. foi quem transcreveu que colocou. Então vamos chamar quem transcreveu. Vamos chamar quem transcreveu. Quem transcreveu o depoimento da senhora? Vamos chamar para que a gente faça a cariação. O delegado. O delegado. Foi o delegado. Que já foi ouvido. Então, O delegado não, mas eu posso e a fazer a delegada. cariação na forma da lei. Doutor, a legislação... para saber por que ele colocou um jargão eu que preciso todo saber- policial eu preciso- coloca em todo Excelência, eu painel. preciso saber se o depoimento... Não, o depoimento dela eu preciso saber se foi prestado de maneira isenta... E qual é a ou se importância foi dela ter orientado. sabido ali naquele Porque momento isso e não ter atribui sabido? responsabilidade penal a dois acusados, excelência. Mas, meu Deus, E por o que isso depoimento contribui dela, para a responsabilidade penal dela, por doutor? simplesmente atribui tortura do Tá dia... bom, doutor, prossegue então. Depois o senhor faz o pedido da Sem cariação. problema. O depoimento dela atribui uma tortura ao acusado e à Prossegue, mãe então. pela omissão. E é um Prossegue. fato sensível no processo. Olha, se o Jairo é culpado ou não, é a justiça quem vai definir isso. Vai determinar a culpa dele. Agora, é inegável que o Jairo tem indícios de violências em outros relacionamentos. Ele tem isso. As mulheres vendo o caso Henri nas grandes redes, elas foram à delegacia dizer que até se sentiam mais protegidas em falar agora que uma criança morre, né? Que é sempre assim. Então, eu não entendo muito por que os advogados da Monique estão mancomunando-se com os advogados do Jairo. Eu não sei se de maneira tácita, se isso é uma estratégia, eu não sei dizer o que é. Agora, uma coisa eu sei, porque logo depois dessa audiência, o promotor foi dar uma entrevista e olha como é que ele coloca as coisas. Eu percebo que a Monique se reconcilia com o Jairo nesta audiência. Olha a sutileza do negócio. A defesa da Monique está de algum conchavo com a defesa do Jairo. Mas o promotor vai a público, ao grande público que está a priori criticando a mulher que está no processo, ele vai dizer não, que ele não vê muita modificação não, porque a Monique e o Jairo se reconciliaram. Olha a narrativa que esse cara pinta, o promotor, gente. E aí, data vênia, a gente está apontando os atos de um servidor público sustentado com os impostos da sociedade, no caso do Rio de Janeiro. Então essas coisas precisam ser pontuadas. E aí eu estranho essa atitude dos advogados da professora Monique. Eles precisam deixar o Jairo se defender para lá, porque o que ele vai fazer? No afã de proteger a Monique, eles acabam protegendo o Jairo. Perceberam? E aí a juíza até fala, olha, em que essa questão aí vai implicar contra a Monique? Aí ele vem com aquela explicação, não, porque se é o casal que está sendo visto, mas o casal está sendo visto, mas a Monique tem a defesa dela, o Jairo tem a defesa dele. Então que a defesa da Monique se concentra em defender
a Monique. Logo em seguida, que então Monique encerrou a ligação telefônica, em seguida virando-se para a declarante perguntando se esta sabia se tinha alguma loja que vendesse câmeras no shopping, que a declarante respondeu que acreditava que sim, indicando a cliente onde ficavam lojas de eletrodomésticos. Nesse momento, a declarante estava praticamente terminando o serviço de escovas. Então, quando ela termina a ligação, ela vira para a senhora e pergunta onde tinha câmeras. Como é que foi a dinâmica a respeito disso? Eu queria que a senhora explicasse se logo em seguida, como é que se deu essa dinâmica. Após ela desligar o telefone, ela me perguntou se eu sabia se ali no shopping vendia, algum lugar vendia câmera. Sim, o que a senhora conseguiu extrair daquela, objetivamente daquela conversa e dessa pergunta realizada para a senhora, da Monique? O que a senhora conseguiu extrair? Que ela perguntou se tinha alguma câmera, por quê? Porque ela ficou desconfiada? Vamos lá. A senhora entendeu a pergunta? Entendi. Assim, ali naquele momento, o que eu entendi foi que ela estava desconfiando de alguma coisa. Desconfiando, ela não tinha certeza de nada, pelo que a senhora pôde extrair. Para mim, desconfiar. E é importante isso que é pontuado na audiência, né? Que a Monique, ela desconfiava. Mas desconfiança sem comprovação é nada. Por coisas muito menores, você vai a uma delegacia e vai, cadê as provas? Porque você está tirando isso de onde? E aí uma mãe vai denunciar o vereador, seu esposo, sem provas? Às vezes até com provas, a gente pode ver no caso da Mariana Ferrer, no caso de muitas outras provas, de uma atriz que mandou os vídeos com o marido enforcando-a. A gente vai vendo aquele assassinato lá do biólogo que matou a advogada em Santa Catarina. O cara joga ela do andar que não era um térreo, com todas aquelas provas dele espancando ela na garagem, no elevador, etc. O cara foi praticamente inocentado. Como é que essa professora iria incriminar esse homem respeitado pela sociedade, que está sendo respeitado agora até por ambas as defesas? Eu reconheço que a vida das mulheres neste país é difícil demais. E finalmente ela vai mostrar que a professora Monique estava muito abatida na última vez que ela foi lá, que se eu não me engano foi no dia 18 de março, pós-morte do menino. Porque o pessoal fica assim, o menino morreu, ela foi no salão, não sei o quê. As pessoas são muito levadas pela aparência, né? Esse dia que ela teve lá em janeiro, a senhora sabe que horas que ela chegou? Não. A senhora sabe quanto tempo ela ficou? Provavelmente o mesmo tempo que ela fez o mesmo serviço. Não. Tá bom, o mesmo tempo porque ela fez o mesmo serviço. Ela hidratação e escova. Ela ficou 1h30. Isso. Não teve nada nesse dia 28 que alterasse a rotina dela. Do dia 28 de janeiro. O comportamento dela foi o mesmo. Normal. No dia 12 de janeiro também foi o mesmo, só teve essa questão. Que a 12 senhora... de fevereiro. E no dia, pelo que eu vejo aqui no seu depoimento, 18 de março. A senhora se recorda de algo, de algum comportamento diferente também dela? Só ela chegando, e aí ela perguntou se eu poderia atender, só que eu estava com uma outra cliente, e daí eu não consegui atender ela, e ela estava bem abatida, só isso. Ah, estava bem abatida. E por que a senhora extraiu esse tipo de comportamento dela? O que a senhora pôde perceber que revelasse esse abatimento? O rosto dela. Entendi. Era um rosto de sofrimento, de dor, de quem... Não, isso aí eu não sei te dizer. Para mim estava abatida. Se era de sofrimento ou não, não sei. Uhum. Ela dialogou com alguém lá, conversou? Não. Uhum. Mas resumindo, essa audiência, esse testemunho, né, da Tereza, é importante nesse sentido de mostrar que quando a Monique teve indícios, ela tentou resolver. A gente pode até achar precária a forma como ela tentou resolver, mas ela tentou, ela peitou o Jairo, ela até ameaçou ir embora junto com a babá, ela protegeu a babá. E a criança... Era tudo muito confuso e ela estava confiando na babá. Né? Pode até ser, não ser do jeito que a gente goste as coisas, mas essa mulher não estava cometendo crime entregando o filho a esse homem, não. Isso é mentira. Então esse é um ponto importante do depoimento dela. Um ponto curioso são os advogados ficarem sem jeito, ao invés de falar assim, não, nós temos uma questão aqui, a nossa questão é que a Monique é inocente. Né? Mas eles ficam ali pedindo licença, tacitamente a equipe do Jairo, e aí o promotor vai dizer que Monique se reconciliou com o Jairo. Né? E, por fim,
A cabeleireira recebe a Monique após a morte do menino e vê que ela está abatida. Ela não estava fazendo nenhuma festa, ela não estava aliviada de ter perdido o filho. Enfim, vamos falar de outras partes, da medida que forem aparecendo. Teremos um quarto vídeo, né? E em poucos dias. E eu peço a você, se você achou relevante essas parcas ou pequenas reflexões, dê o seu like, compartilhe este vídeo, espalhe e inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Tem uma playlist aqui onde eu estou reunindo todas essas questões que eu estou pensando acerca do caso Henri e da inocência da professora Monique. Se você quiser falar comigo no privado, vá às minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente pode ir conversando por lá. Pessoas têm me trazido questionamentos que eu vou compartilhando com você aos poucos aqui. Muito obrigado pela sua atenção.